Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo a análise do jogo São Paulo 0, Ceará 1. Grande vitória e teve quebra de tabu também. Ceará bateu São Paulo e vence pela primeira vez no Morumbi na história da Série A. Olha só como foi gigante essa vitória, pois o Vozão venceu com gol de Pedro Henrique no segundo tempo. E o pior público do ano no Morumbi, hein? São Paulo perdeu para o Ceará, torcida protestou após a eliminação na Libertadores e o time não se encontrou em campo, com o tricolor chegando à sua quarta derrota seguida. Pressionado Crespo. Vamos para a análise, mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Vozão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Vitória gigantesca. O Ceará venceu o São Paulo por 1-0 na noite desta segunda-feira no Morumbi, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O gol do Vozão foi marcado por ele, Pedro Henrique, aos 10 minutos do segundo tempo. Foi a primeira vitória do Vovô no Morumbi contra o São Paulo na história da Série A. O Ceará já havia vencido em 2015, mas foi pela Copa do Brasil. E com o resultado, o alvinegro voltou a vencer na Série A após 4 jogos e chegou aos 31 pontos na 11ª colocação. Grande trabalho de Léo Condé. O São Paulo começou o jogo sem conseguir aparecer muito bem, o Ceará esteve melhor nos primeiros momentos e São Paulo com muitas dificuldades. O Ceará conseguiu se encaixar bem e teve a primeira boa oportunidade. Depois de um cruzamento na área, o centroavante Pedro Raul subiu no meio da área e cabeceou para a defesa do goleiro Rafael. E aos poucos o tricolor conseguiu se encontrar no jogo e começou a ameaçar o gol alvinegro. Bobadilha recuperou a bola na intermediária e finalizou, mas a bola foi por cima do gol. E depois Rodriguinho recebeu na área, chutou a bola, desviou no adversário e foi parar no travessão. O Bruno Ferreira estava vencido já. E na sequência da jogada, Cédric cruzou para Luciano, que cabeceou para fora, mais uma chance desperdiçada pelo tricolor paulista. Quem não esteve bem na partida foi o Paulo Baia. Diferente do que vinha apresentando nos 2 últimos jogos em que iniciou como titular, o Baia fez uma partida abaixo pelo lado esquerdo, tocou pouco na bola, criou menos, sumido na partida e acabou passando despercebido no jogo. Nenhuma das boas chances do Ceará na partida surgiu pelo setor do jogador. O Ceará aproveita a oportunidade e sai com a vitória. Com Lucas Moura em campo, o São Paulo voltou do intervalo melhor, pressionando. Ferreira fez boa jogada, passou pela marcação e chutou carimbando a trave. Só que os visitantes abriram o marcador. O Ceará, Matheus Bahia tentou cruzar na área, Alisson cortou mal e a bola ficou oferecida para quem? Para o Pedro Henrique, que driblou o goleiro e marcou um belo gol para o Vozão. Outro que não esteve bem foi Dieguinho. O volante teve uma atuação abaixo do esperado e não conseguiu repetir o bom desempenho das partidas anteriores. Mostrou pouca efetividade na construção das jogadas e acabou cometendo erros em momentos cruciais da partida. Alguns passes errados geraram contra-ataques perigosos para o São Paulo, aumentando a pressão sobre a defesa do Ceará. O jogador pecou no apoio ofensivo e também na precisão das transições. Pressionado, o São Paulo tentou acelerar o seu ritmo de jogo, mas pouco conseguiu produzir. O tricolor não teve grandes oportunidades para ameaçar o gol de Bruno Ferreira. Por outro lado, o Vozão teve contra-ataques para ampliar o placar. Numa delas, Guilherme invadiu a área e caiu após choque com Sabino. Porém, o VAR recomendou a revisão e o pênalti acabou sendo desmarcado. Entretanto, a penalidade não fez falta e o Vozão ficou com a vitória em meio a vários cânticos de protesto das arquibancadas contra a diretoria tricolor. O grande destaque do jogo foi ele, Pedro Henrique, o goleador, o craque, o decisivo. O atacante foi
decisivo. Depois de começar a partida no banco de reservas, entrou em campo no segundo tempo e mudou completamente o panorama do jogo. O atacante deu um novo fôlego ao setor de ataque do Ceará, não demorou para marcar o único gol da equipe, garantindo o resultado positivo. Sua entrada contribuiu ainda para elevar o ritmo e a confiança do time. São Paulo 0, Ceará 1, gol dele, Pedro Henrique, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo no estádio do Morumbi, em São Paulo, que recebeu um pequeno público. O público pagante foi de 12.134, mas o público geral total de 12.342 torcedores, para uma renda de R$ 480.951. O gol do Pedro Henrique aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo. O São Paulo, que perdeu com Rafael Arboleda, Alan Franco, depois entrou Lucas Moura, Rafael Tolói, depois o Sabino, Cédric Soares, depois o Mailton, Bobadilha, Alisson, Rodriguinho, depois o Dineno e Enzo Dias, Ferreirinha, depois o Luca e Luciano, o time do técnico Hernan Crespo. E o Ceará de Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia. Dieguinho, depois o Zanocelo, Richardson e Lourenço, depois o Fernando Sobral. Galeano, depois Guilherme, Paulo Baia, depois o Pedro Henrique e o Pedro Raul, time do técnico Léo Condé. E o Vozão volta a jogar na quinta-feira, dia 2, às 19 horas, contra o Vitória no Barradão, pela 26ª rodada da Série A, Clássico Nordestino. Tá aí, essa foi a análise do jogo. E você, meu amigo, torcedor do Vozão, o que você achou do jogo, do Pedro Henrique, da vitória, do tabu quebrado? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Ceará, você tem análise, você tem informações a todo momento. Valeu, beijo no coração e fique com Deus.